vossa presença. Quero agradecer, obviamente, primeiro ao Paulo Faria e ao João Reis, mas também ao Festival 5L, que nos convidou para esta conversa sobre tradução e literatura. Quero agradecer também às pessoas que, obviamente, nos estão a seguir a partir de casa, através do Facebook e do Instagram. E gostaria de começar por vos apresentar. Vou começar aqui pelo João Reis, que é tradutor, começou como tradutor de línguas nórdicas, algo bastante invulgar no nosso país, e que lançou o primeiro livro, julgo que em 2015, A Noiva do Tradutor, que era um livro, uma novela, e só depois, mais tarde, é que publicou então o seu primeiro romance, que se chama A Avó e a Neve Russa, com o qual foste finalista do prémio Fernando Namora. Entretanto, já publicou cinco livros e o último foi publicado na Minotauro, que se chama Se com Pétalas ou Ossos, do qual falaremos um bocadinho mais à frente. O Paulo Faria é um dos tradutores mais reconhecidos do país, tradutor de língua inglesa, já venceu o Grande Prémio de Tradução da SPA e neste momento tem 3 romances publicados, sendo que o último deles, que se chama Em Todas as Ruas de Encontro, foi publicado também na Minotauro e tem a particularidade de ter sido escrito neste contexto de pandemia. Pronto. Tratando-se de uma conversa que tem como título Tradução e Literatura, eu gostaria de vos perguntar, primeiro do que tudo, que tipo de mecanismos, de sistemas é que vocês conseguiram adaptar enquanto tradutores para a vossa escrita e perguntar-vos também o que das vozes dos outros, daqueles que vocês traduziram, se reflete naquilo que vocês escrevem enquanto romancistas. Se calhar começava a perguntar aqui ao João e depois passamos ao Paulo. Boa tarde. Bem, não é uma pergunta que possa responder facilmente, de forma linear, mas há alguns autores que eu traduzi que, de facto, exerceram alguma influência na minha escrita, tanto a nível temático, mas sobretudo estilístico. Há outros que não exerceram influência nenhuma, vou ser sincero. Não, também depende muito do género de livros que traduzimos, não é? Eu traduzo, como vivo da tradução, acabo por traduzir diversos géneros, que muitas vezes até fora da ficção. Normalmente que eu escrevo ficção e já traduzi livros de culinária e livros de design de interiores, portanto, obviamente isso não tem influência nenhuma na minha escrita, não é? Espero eu. Portanto... tudo é aprendizagem. Sim, às vezes como não escrever é uma aprendizagem, sobretudo, também acontece muito. Agora, em termos de estilo, sobretudo no início da carreira, porque eu traduzi Hamsun dos livros, é um autor que me influenciou, sobretudo nos primeiros livros, Noiva Tradutor, Fluxo de Consciência, que é uma técnica que ele usa no modernismo, etc., típica da época, ou típica não, mas ele foi um dos precursores, portanto, usando essa técnica, acaba por ser influenciado por ele, obviamente, que tendo traduzido e tendo acesso à obra no original e debruçando-me sobre a obra para traduzir e adaptar a português, acabo por estar em contacto muito mais direto ou muito mais prolongado com esse autor. E, obviamente, há de exercer alguma influência e acho que exerce, sobretudo nos primeiros livros, sobretudo nessa primeira novela, ou romance, ou seja, o que quiserem chamar, que é A Noiva do Tradutor. E nem exercerá alguma influência. Hoje em dia nem tanto, nestes livros serão outros autores que eu diria que exercem mais influência em termos estilísticos ou temáticos. Mas há mais alguns autores que eu poderia nomear, Strindberg, Patrick White, mais ou menos. Mas sim, são autores que, obviamente, eu, sendo apreciador desses autores ou das suas obras enquanto leitor, acabo por retirar algo das suas técnicas ou dos seus temas, né? Que seja de uma forma indireta. E outros autores, ou outros livros que sinceramente, não acho que exerçam qualquer influência. Paulo, quantos dos autores que já traduziste na tua obra tão original, e isso é o que é extraordinário na obra de cada um de vocês, que apesar de tudo terem traduzido muito, e seguramente terem lido muito, têm uma escrita bastante original, bastante distinta. Se calhar mais do que os autores, ou não só os autores, mas eu quando traduzo tento
sempre que é possível, viajar até aos lugares onde decorrem os livros que eu traduzo. E, de preferência, falar com pessoas que tenham qualquer coisa a ver com esses livros, na medida do possível. E numa dessas viagens que eu fiz, em 2013, eu traduzi um livro do Don DeLillo chamado Libra, que, por coincidência, a tradução coincidiu com os 50 anos do assassínio do Kennedy. Esse livro do DeLillo é sobre o Lee Harvey Oswald, o assassino do Kennedy. Foi precisamente em 1963 e foi publicado em 2013, por coincidência. E eu viajei até Dallas, precisamente para visitar aqueles lugares. E conheci um homem interessantíssimo, chamado John Slate, que era, penso que ainda é, o arquivista da cidade de Dallas. Nos Estados Unidos eles têm muito isso, assim, cada cidade tem o seu arquivista. E, entre outras coisas, o arquivista tem como uma das funções é a recolha de histórias orais, de histórias de vida. E eu conversei muito com ele e ele disse-me que, digamos que ao longo da sua experiência tinha aprendido a recolher as histórias de vida das pessoas no seguinte sentido. Ele, por exemplo, conhecia um homem que era baterista e que tinha conhecido muito bem o Jack Ruby. Jack Ruby foi o homem que assassinou o Lee Harvey Oswald. O Lee Harvey Oswald assassinou o Kennedy na sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, e foi assassinado no domingo seguinte pelo Jack Ruby. E ele conhecia um baterista que tinha trabalhado nos bares do Jack Ruby. E entrevistou-o várias vezes. E ele dizia-me, eu nunca seria capaz de perguntar àquele homem onde é que tu estavas quando o Jack Ruby matou o Oswald, ou onde é que estavas quando o Kennedy foi assassinado. Ele disse-me, eu perguntava-lhe como é que aprendeste a tocar bateria. Ou os teus pais gostavam que tu tocasses bateria, incentivaram-te, e quando dava por si, o tal homem ficava um dia inteiro a falar do Jack Ruby. E, no fundo, a ideia de que ninguém gosta que retalhem a sua vida em fatias e que depois tirem uma fatia. E esta experiência de falar com pessoas nos vários lugares onde eu fui para preparar as traduções, digamos assim. Filo também com o Cormac McCarthy, com as traduções que eu fiz dele. Viajei várias vezes até aos Estados Unidos, até lugares. Falei com amigos do Cormac McCarthy, por exemplo, pessoas que privaram com ele. E isto foi muito importante quando eu escrevi o primeiro romance, porque o meu primeiro romance foi a maneira como eu decidi abordar a minha relação com o meu pai foi através da Guerra Colonial. E passei 2 anos praticamente a falar com veteranos da companhia e do batalhão do meu pai. E lá está, a falar com eles sem cortar as vidas deles em fatias, como se fossem fiambre. E isto ajudou-me imenso, esta experiência. Portanto, se calhar, obviamente que também a escrita dos autores que eu traduzi, mas também esta experiência. Nós, no Grupo Almedina, enquanto editores, recebemos cada vez mais solicitações de leitores a perguntarem-nos quem é o tradutor e a sugerir-nos que possamos incluir o nome nas capas, nas peças de comunicação dos livros. Vocês acham que o papel de tradutor em Portugal ainda está subvalorizado e precisa, até do ponto de vista legal, uma proteção maior? Se calhar começo pelo João. Pois, eu acho que sim. Há algumas diferenças comparativamente com outros países, digamos, do Ocidente, para não comparar com outros países. Tanto em termos da figura legal do tradutor, por exemplo, em Portugal, vocês saberão, o tradutor não tem direitos, não tem royalties da tradução, o que é comum na maior parte dos países ocidentais, não é? Em que o tradutor recebe uma porcentagem sobre aquela tradução e se por qualquer motivo entrar em desacordo com o editor, não quiser que a tradução seja reeditada ou continue a ser publicada, de facto não é. Em Portugal nós não temos esse estatuto. Alguém pode comprar a nossa tradução, como já me aconteceu, às vezes. Fui a ver, tinha a minha tradução no Brasil adaptada e ninguém me disse nada. Já me aconteceu. Portanto,
podem vender a tradução, revender, retalhar-nos a tradução, e o nosso nome está lá e ninguém nos dá acabar. A verdade é esta. Portanto, há ainda um certo desrespeito cultural e legal pela figura do tradutor em Portugal, sem dúvida. Tanto na questão dos royalties, que é uma questão mais, obviamente, de direitos autorais, porque aqui assinamos um contrato de prestação de serviços, não é um contrato habitualmente, não é uma outra exceção, mas habitualmente é assim. E no estrangeiro, nestes países, nos Estados Unidos, Europa, o que acontece é assim. E depois, obviamente, que, embora haja uma tendência para se apreciar mais o trabalho do tradutor ou tradutora, hoje em dia há quem compra de facto porque foi traduzido por X pessoa ou porque é uma tradução direta, ainda não há aquele, pelo meio, tanto editorial como pelos leitores, ainda não há uma valorização total desse trabalho de tradução. Muitas pessoas leem e nem sequer reparam o que é que traduziu, ou sequer se é tradução direta. Eu também acho que é importante saber se esse, não é? Há uma tendência para isso, para melhorar, acho que temos melhorado um pouco, mas ainda estamos longe de alguns países, sim. De qualquer maneira, já é bom perceber que, efetivamente, os leitores já fazem essa, já questionam, já exigem, sim, e isso é, obviamente, muitíssimo importante. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a esta questão, Paulo. Sim, eu tenho tido alguma sorte nesse aspecto. Relativamente cedo houve editores que começaram a pôr o meu nome na capa das traduções. Mas pronto, de facto permanece o problema dos direitos. Agora alguns contratos começam a ser diferentes, mas efetivamente os direitos ficam na posse da editora. E a editora faz o que quiser, revende as traduções, também já me aconteceu. São depois publicadas, sei lá, naquelas coleções de jornais, etc., por exemplo. E o trabalho da tradução em si não é particularmente bem pago. Não é particularmente bem pago. Todas estas viagens que eu fiz, filas à minha custa. Nem sequer seria, obviamente, impossível pedir a uma editora que financiasse essas pesquisas, digamos assim. A tradução teve na ordem do dia, agora a propósito da tradução nos Países Baixos dos textos da poetisa Amanda Gorman, e eu não posso deixar de vos perguntar se, na vossa opinião, se a tradução tem cor, se a tradução tem género, se a tradução tem credo, e ao mesmo tempo perguntar-vos quando as vossas obras forem traduzidas, e no caso do João elas já foram traduzidas, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, que características é que para vocês são importantes para que alguém possa traduzir as vossas obras? São duas perguntas numa só. Começo por ti, Paulo. Em relação à questão da tradução da Amanda Gorman, faz-me alguma confusão que, em nome da diversidade, se promova a uniformidade. Acho que se estão a misturar várias coisas na discussão que está em curso. Eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, poucas certezas. Também faz alguma confusão o ar de certeza com que muita gente se pronuncia sobre estes assuntos e uma certa crispação que estes assuntos trazem. Digamos, vivemos tempos um bocado crispados, digamos assim. Eu até certo ponto compreendo que, no fundo, neste momento sente-se na nossa sociedade, em relação a esse assunto e a muitos outros, a ideia de que houve durante muito tempo uma mão invisível que, digamos, atuava desviando as mulheres, as minorias étnicas de certas funções, de uma certa visibilidade. E agora é preciso uma mão visível que compense essa mão invisível que atuou durante tanto tempo. Mas corremos o risco de cair numa coisa um bocado caricatural. Digamos, durante muito tempo houve aqueles anúncios que era secretária, pede-se secretária. Porque as secretárias eram uma profissão feminina. E depois veio legislação e deixou de ser possível e passou a ser secretário ou secretário, entre parênteses, a. Agora, se nós exigimos que a Amanda Gorman seja traduzida por alguém que tem que ser negro, tem que ser mulher, tem que ser, digamos, um artista de spoken word, como se diz agora, se calhar estamos a fazer uma caricatura do
do tal anúncio da secretária? Não sei. A minha opinião é mais ou menos a do Paulo. Aliás, acho que essa polémica é até um desrespeito para os tradutores profissionais da tradução, porque eu, pelo menos, tinha essa ideia quando era criança, mas depois era uma ilusão. É que o mundo era uma meritocracia. Portanto, as pessoas tinham os seus cargos, as suas profissões, conforme os seus talentos e as suas apetências, os seus estudos e esforços. Não é bem assim. Na maior parte dos casos, até muitas vezes, não é assim. Agora, o que acontece, eu quereria ter o tradutor que achasse mais competente para, não me interessa a cor, ou a idade, ou o género. Portanto, isso deveria ser essencial. Era o tradutor que conseguisse traduzir aquela língua para a sua língua normalmente materna, não é? Com as competências necessárias para adaptar esse texto e o tornar inteligível, ou tão inteligível, ou o máximo possível inteligível para os leitores que vão ler naquela língua. Agora, acho que estar a especificar, aliás, se formos entrar por aí, não se vai traduzir quase obra nenhuma. Por exemplo, eu dou o meu exemplo. Estou a traduzir, eu sou um dos poucos que traduz línguas escandinavas, há poucos colegas. Portanto, se quiserem arranjar um norueguês, norueguês do século XIX, ou uma mulher que traduza, eu tenho que traduzir Selma Lagerlöf. Se tiverem que arranjar uma tradutora, mulher, que traduza sueca, que tenha vivido na Suécia no século XIX, transição para o século XX, entretanto, acho que não faz sentido. Se vamos entrar por aí, vamos ridicularizar a profissão. Obviamente que há certos tipos de livro, até mesmo sendo às vezes a ficção, ou ainda dentro da ficção, que são mais facilmente traduzidos se tivermos certo tipo de conhecimento. Por exemplo, livros de não ficção, livros médicos ou científicos, tendo algum background científico, obviamente será mais fácil para o tradutor conseguir executar a obra. Ou algum tipo de profissão que o tradutor tenha exercido. Obviamente que não podemos esperar que tradutores, sobretudo destas línguas em que não há muita oferta de tradutores, em que haja tradutores que correspondem exatamente à idade, ao género, à etnia, ou o que é que seja do autor original. E para responder à segunda parte da tua pergunta, bem, no fundo, acabei já por responder. Portanto, é um Tem autor que ser competente. Embora, pronto, neste momento eu estou a ser traduzido por outras línguas, não conheço, até estou a ser traduzido por mulheres, no caso do terceiro livro, está a ser traduzido por uma americana, portanto, não me interessa o género, me interessa que faça o serviço. Para georgiano também é uma senhora, portanto, não, o meu primeiro livro foi traduzido foi por mim, portanto, de facto sou a pessoa que mais se adapta ao meu perfil, sou eu próprio, portanto, eu traduzi para inglês. Tanto quanto a isso não há dúvidas, não podia arranjar ninguém que assentasse mais no meu perfil, não é? Isso também é questionável. Essa questão também é interessante, Paulo. Tu imagina que os teus romances seriam traduzidos para inglês. Serias tu a fazer essa tradução ou gostarias que fosse outra pessoa? Gostaria que fosse outra pessoa. Bem. Porque não... Quando começasse a escrever, começava a querer escrever uma coisa diferente. Também me aconteceu. Mas eu escrevi isto. O primeiro foi... Só fiz uma adaptação a outra, expressões idiomáticas, etc. Não compreenderiam em inglês, mas eu traduzi o meu segundo romance e é outro romance agora. Aquilo é baseado na ideia que partiu do primeiro, mas é totalmente diferente. Traduzi para inglês, acabei por escrevê-lo em inglês. Deixa-me só dizer uma coisa. O Joseph Brodsky, aquele grande escritor, ele tem um ensaio magnífico sobre aquele poeta russo Ossip Mandelstam. E ele diz que para traduzir Ossip Mandelstam, o que é preciso, o que o tradutor tem que ter, além das afinidades estilísticas, psicológicas, etc., é digamos, um sentimento análogo de amor pela civilização. É isso que ele exige a um tradutor. Eu acho que é isso que é preciso, mais do que ser homem, mulher ou a etnia. João, tanto o ofício de tradutor como o de escritor já passaram pelos teus livros e agora vamos falar um bocadinho deste último, o Se Com Pétalas ou Ossos, em que um escritor, no fundo, deambula pelas ruas de Seul, da Coreia do Sul, com uma missão que é constantemente adiada, a missão de escrever um livro.
Isso revela, de alguma forma, um certo desencanto com a própria literatura? Não sei se é com a literatura ou com lá está o ofício de escrever, não é? Não é bem necessariamente a mesma coisa. A literatura é a obra, o corpo da obra é a escrita em si. O ofício de escrever implica certas burocracias e até inconvenientes a que estamos sujeitos na vida adulta, em sociedade, que obviamente que estão associados à literatura, porque para escrever literatura temos de exercer o ofício da escrita, mas que não são necessariamente a literatura, se é que me faço entender. Portanto, não será tanto com a literatura, mas sim com o ato, o ofício de escrever, ou ter de escrever num contexto atual. Foi sempre difícil, mudando obviamente as circunstâncias, mas ter de escrever e estar sujeito às leis do mercado. Nota-se uma certa amargura em relação àquilo que é a indústria literária. Não, que ideia, nunca mais aconteceu. Sendo que imagino que tenha sido muitíssimo bem tratado no Grupo Almedina, na Minotauro. É editorial, eu até o amo mesmo. Há um amor que bate aqui dentro. Mas, não, sim, eu acho que o meio editorial calha de ser isso, porque noutros livros já não. Há 2 livros especificamente que falei do meio editorial, o primeiro e este último agora na Minotauro. De futuro não conto abordar tanto essa temática, porque também já estou um bocado. Mas assim, eu não tenho a melhor visão da humanidade em geral. É mais pessimista. Parece um bom princípio. Sim, porque não tenho, acho que em nenhuma área, mas assim, eu já trabalhei noutras áreas especificamente e acho que há muito aquela ideia de romantizada como meio editorial, meio mais refinado, mais sofisticado, mas não é. Pronto, lida-se com literatura, mas não acho que seja em geral mais sofisticado. É uma profissão como outra, como outros meios. Já conheci pessoas, eu considero boas pessoas na escrita, como quando trabalhava como cozinheiro na Suécia, na Noruega, como a trabalhar na DHL na Inglaterra, por exemplo. Quer dizer, não acho que seja um meio que tenha de ser romantizado. Daí que eu faço essa desconstrução, no fundo, sarcástica, que é aquilo que também me interessa. E, portanto, neste caso, utilizei como sendo um escritor, obviamente, que tinha que abordar o meio editorial e esse desalento com mais um meio editorial ou ofício, provavelmente a literatura em si. Acho que a literatura, os livros, é difícil se nós gostamos de ler livros, se somos de facto leitores. Eu depreendo que um escritor, um tradutor, é um leitor, ou alguém que lê por gosto, não por frete, digamos assim. Nunca vai deixar de gostar de livros, acho que é difícil quando se gosta de ler e quando se lê toda a vida, nunca nos vamos desiludir com a literatura. A literatura acaba por ser um refúgio. Agora, com o ofício, com as relações interpessoais, isso sim, é fácil desiludir-nos. Paulo, ao contrário do livro do João, Em Todas as Ruas Te Encontro, tal como o nome indica, acaba por ser um livro de reencontros, reencontros que de alguma maneira foram dificultados por esta questão da pandemia, mas na minha opinião um pouco mais do que isso. Achas que há uma tendência geral para o isolamento? E para além disso queria também perguntar-te de que forma é que a pandemia se transformou quase numa personagem deste teu último romance, que foi escrito durante esse período. Sim, isolamento sem dúvida. A primeira videochamada que fiz foi já depois de começar o confinamento, nunca tinha feito tal coisa. Sabia que existia, aquelas coisas que nós sabemos que existem e preferimos não ir lá, não visitar certos lugares. Mas teve que ser, e confesso que fiquei fisicamente mal disposto. Das coisas mais, não sei, se calhar há pessoas que gostam, que apreciam aqueles ecrãs em que aparecem 6 ou 7 pessoas e nós nem as reconhecemos, parecem velhos, bastante
É muito estranho. E até conheço uma pessoa, até pus isso no romance, que quando começou a pandemia e as pessoas começaram a adaptar-se a este mundo novo, houve um amigo meu que me disse que tinham combinado um lanche virtual por Zoom ou coisa que valha. E depois, quando o lanche acabou, ele disse: mas se isto é o futuro, eu não quero. Eu prefiro não visitar o futuro. E, portanto, isolamento sem dúvida acentuado por esta pandemia, que no fundo acho que a grande questão é que nós já estávamos doentes antes da pandemia começar. A sociedade já estava profundamente doente. É a doença de nós aceitarmos como normal a desigualdade, a exclusão, de nós acharmos que o mundo é mesmo assim e a nossa incapacidade para imaginar outros mundos. Nós somos uma sociedade que neste momento perdeu a capacidade de imaginar outras maneiras de funcionar. E por outro lado, o Borges diz uma coisa que me diz muito. E como, aliás, eu carreguei o volume na mochila, tenho agora que o utilizar, porque senão é um pouco ridículo estar aqui o Borges e... É um trecho de Borges que eu gosto muitíssimo, que ele diz: sempre senti que o meu destino era, antes de mais, um destino literário. Quer dizer, que me sucederiam muitas coisas más e algumas coisas boas. Mas sempre soube que tudo isso, a longo prazo, se transformaria em palavras, sobretudo as coisas más, dado que a felicidade não precisa de ser transmutada. A felicidade é o seu próprio fim. E, portanto, esta coisa de... Acho que o meu microfone deixou de funcionar, verdade? Não? Está a funcionar? Ainda Não está. está. Não está, não. Não está, não. Olá. Não está, não. Foi silêncio respeitoso para ouvirmos o Borges. Exato. Livro que, aliás, está à venda nas livrarias Almedina. Mas continua. Agora sim. Já está? Ok. Então, esta ideia de transformar as coisas más em palavras foi assim que a pandemia entrou na minha história. Era necessário transformar aquilo que estava a acontecer em palavras. Era a única maneira de sobreviver, digamos assim. Mas, e neste contexto de pandemia, as tuas rotinas mudaram muito enquanto escritor e tradutor, ou é um ato solitário por natureza, qualquer um deles? Por acaso não mudaram particularmente. A coisa principal é, de facto, naquele primeiro momento em que deixámos de poder ir ao cinema, deixámos de poder... houve aquela estranheza da vida suspensa e em mim sempre houve a percepção da catástrofe económica que aí vinha. Que eu acho que, não sei, com as pessoas com quem eu falei, muitas delas não sei se aperceberam do que ia acontecer em termos económicos. Num primeiro momento, talvez não tenham tido consciência disso. E isso a mim, desde o início, que me fez muita confusão. Não que me afetasse a mim particularmente, mas em cima da crise de 2008, que foi aquele momento em que as pessoas foram, digamos, responsabilizadas individualmente por uma coisa que não era responsabilidade dos indivíduos, e desde o início me pareceu que ia acontecer o mesmo, que nesta pandemia íamos acabar no mesmo. Os indivíduos a serem responsabilizados por fenómenos que os ultrapassam completamente. João, disseste-me que estavas agora a traduzir uma obra. Eu queria perguntar-te se tu consegues escrever e traduzir ao mesmo tempo, ou se tens que fazer uma pausa nas traduções para escrever apenas. Como é que isso funciona em termos de dinâmica? Atualmente tenho de fazer uma pausa, sim, em tempos idos. Meu início de carreira enquanto escritor, se assim podemos dizer, conseguia traduzir livros e escrever ao mesmo tempo. Fosse ao fim do dia, etc., mas conseguia conjugar. Hoje em dia é-me difícil fazê-lo, seja por cansaço, seja porque a obra se vai alongando e, de facto, vai havendo algumas alterações no modo como escrevemos, ou como eu escrevo, neste caso específico.
A verdade é que tenho que fazer essa pausa. Consigo fazer algumas traduções pontuais, se for uma tradução técnica, alguma coisa, consigo fazê-la enquanto estou a escrever, mas traduzir assim um livro, como estou agora a traduzir um livro, de facto extenso, não consigo, é difícil. Vou fazendo anotações, isso faço anotações, cadernos, etc. Agora desenvolver o livro do início ao fim, atualmente já não consigo. Em quase todos os teus livros, se calhar eu diria mesmo em todos, há um sentimento muito forte de não pertencer ao espaço onde decorre a ação. Isso é particularmente evidente aqui neste último romance, Em Todas as Ruas Te Encontro. A que se deve esse sentimento constante de não pertencer ao sítio onde se está? É porque viajaste muito? Sim, viajar, muitas pessoas viajam e passam pelo mundo fora como se estivessem no quintal, não é? Acho que não será bem por aí. Não, acho que sempre fui um pouco deslocado, obviamente ao traduzir constantemente, ao viver e ao ler noutras línguas, e ao estar constantemente em contato com outra língua, que acabo por estar, estou sempre a traduzir, e ir mudando de línguas, que traduzo várias, faz-me acabar por passar grande parte do dia sem sequer estar a pensar em português. Ou, quer dizer, penso em português, tenho que traduzir para português na maior parte das vezes, mas acabo por estar em contacto com outro tipo de cultura, outro tipo de pensamento, outro tipo de estruturação do pensamento. E obviamente que isso, comecei a abrir isso um outro campo dentro da minha mente, mas também há questões culturais. Eu sou português, não é? Obviamente, geneticamente, como podem ver, sou português, mas não diria que é o sítio em que me sinto mais em casa, não vou ser sincero. Também não me sinto totalmente 100% em casa em lado nenhum, se calhar, mas também não diria que nasci aqui, mas não sei se é este o meu sítio em termos culturais. Há sempre essa questão de localizar, porque passa muito do meu ser para a escrita e além disso permite-me criar certas narrativas, este género de narrativa. Alguém que está de fora e acaba por fazer uma crítica, seja ao meio, seja social, seja o que for, uma visão mais sarcástica, um humor mais negro. Obviamente que a figura do deslocalizado é uma figura que está presente ao longo da história da literatura, no fundo. Vi um autor qualquer, não sei se seria Humberto Eco, não sei, dizia que a grande literatura, atenção que eu não estou a dizer que a minha literatura é grande literatura, não é isso que, não, mas dizia que a literatura era sobre sempre falhados, seres falhados. Não sei se foi Eco que disse, não interessa. Em parte concordo, porque de facto estar a descrever a vida de alguém que é dito socialmente muito bem sucedido, se calhar não tem grande interesse, não é? Digo eu, não nos permite alcançar certos problemas da humanidade ou uma certa psique, que é algo que também me interessa abordar. Porque não, são pessoas que são desinteressantes, acho eu, mas isso é a minha perspectiva. Agora, sim, também decorre muito da minha posição face ao mundo. Paulo, os narradores dos teus livros habitualmente parecem condenados a uma certa solidão por revelarem uma incapacidade de se relacionarem com os outros. Um escritor escreve para se justificar perante aqueles que lhe são mais próximos? Está a funcionar? Os meus 2 primeiros romances foram romances muito, digamos, em que eu toquei em aspectos de uma certa intimidade familiar. Na minha família, costuma-se dizer que na família não se toca. Não é? No pai não se toca, na mãe não se toca. E na minha família isso era levado quase à letra. As pessoas não se tocavam. Eu não me lembro de ver o meu pai tocar na minha mãe.
Os meus pais não andavam de mãos dadas na rua, não se abraçavam, não se beijavam e não nos tocavam. A não ser que quando éramos muito miúdos andávamos pela mão da minha mãe, mas depois rapidamente isso acabou. E as pessoas não diziam umas às outras que gostavam umas das outras. Não me lembro do meu pai dizer à minha mãe que gostava dela e nunca nos diziam que gostavam de nós. E estes romances foram uma tentativa de tocar nas pessoas que me são mais próximas. Não sei se terá sido a maneira mais adequada de o fazer, mas foi a maneira que eu consegui. A tal coisa de que fala o Humberto Eco, transformar as coisas más em literatura. E a Sofia de Melbrenner, eu vi há pouco tempo o documentário do Manuel Mozes sobre a Sofia de Melbrenner, Sofia na primeira pessoa. Ela diz há um momento em que ela diz uma frase que eu acho absolutamente fabulosa. Ela diz: o poeta não escreve para dizer o que sabe, o poeta escreve para saber o que sabe. E no fundo, acho que todos escrevemos um pouco, todo o escritor faz isso. Escreve para, no ato de escrever, saber o que sabe sobre si, sobre os outros, no meu caso, sobre os que me são mais próximos. E foi isso que eu tentei fazer. Muito obrigado. Eu agora gostava de perguntar à plateia se tem alguma questão. Gostassem de colocar aos autores. Se não houver nenhuma questão, damos esta sessão por encerrada. Muito obrigado ao João Reis e ao Paulo Faria. Mais uma vez, obrigado ao Festival 5L pelo convite e obrigado a todos aqueles que nos seguiram via streaming lá em casa. Até à próxima.